boa noite. O fim de ano se aproxima e com ele o dinheiro extra que vem do 13º salário. As empresas devem pagar a primeira parcela até esta terça-feira, dia 30, e a segunda até o dia 20 de dezembro. O destino certo para o benefícios é pagar dívidas, mas para quem não tem pendências, pode ser uma ótima oportunidade para começar a investir ou turbinar as aplicações. Mas onde aplicar o valor? E quais são as melhores opções agora, diante dos riscos globais e da instabilidade no cenário político? Melhor ser mais conservador ou dá para arriscar? Para debater esse tema, recebemos dois convidados. Tiago Feitosa, que é especialista em investimentos e professor da T2 Educação, que defende os investimentos mais conservadores, e André Perfeito, que é economista-chefe da Necton Investimentos, que recomenda também aplicações mais arriscadas. Tá no ar o grande debate em investimentos e o tema de hoje é: quais as melhores opções para investir o 13º salário? Meu muito obrigada e boa noite aos nossos dois convidados. Tiago, começando por você, em 30 segundos, na sua opinião, quais são as melhores opções de investimentos agora para aplicar o 13º? O momento que nós estamos vivendo é um momento de incerteza, como você mesmo citou na abertura do programa, né? Nós temos eleições em 2022, mas para além disso, nós temos o risco da pandemia que não foi totalmente sanado e também um cenário de claro aumento de taxa de juros. Nesse momento, a percepção que eu tenho é que faz sentido o investidor procurar essa proteção para preservação do seu capital e apenas somente depois disso pensar em estratégias que possam eventualmente colocar o seu capital em risco diante dessa volatilidade à vista e elevação de taxa de juros. André, sua vez agora em 30 segundos, quais são as melhores opções para investir o 13º agora? Olha, se você pensar a respeito das incertezas, eu não diria nem que a gente tem incerteza, a gente tem a certeza absoluta que vai ser volatilidade ano que vem, ano de eleição com juros subindo, uma situação de Covid ainda muito difícil. Claro que isso daí traz algum receio que depende, você deveria ser até mais conservador. Mas como a gente vai ver, o meu ponto principal é que a Bolsa Brasileira está praticamente de graça. Se você observa vários múltiplos ou mesmo algumas ações lá dentro, para atingir esse preço de novo, vai ser muito difícil. Então, da mesma forma que vale a pena comprar juros porque o governo está barato nesse sentido, por conta da incerteza, Bolsa também está bastante barato. Tiago, quais são as aplicações de renda fixa que você recomenda agora? E já te pergunto, você não acha que com essa previsão de aumento de risco, os títulos não vão ficar ainda mais interessantes mais à frente, não agora? Se o investidor entra no mercado de renda fixa pensando em títulos pós-fixados, que são os títulos que acompanham a variação de taxa de juros, ele tem na tendência de elevação e aumento de rendimento em razão da elevação de taxa de juros. Mas, para além disso, também existem investimentos no mercado de renda fixa que já estão pré-fixados, portanto, já tem uma taxa previamente negociada, sendo negociado na casa de 10%, 15% ao ano, que é uma excelente rentabilidade por se tratar de investimento com risco menor. André, você falou então que a bolsa está barata. Ao mesmo tempo, você não acha que pode ficar ainda mais barata? Não pode cair mais daqui em diante? Olha, poder pode, A gente tem visto aí um cenário de alta complexidade. Vamos supor que vem uma nova variante, da Covid, pode gerar um grande ruído de novo. Mas o que eu quero apontar para a gente é o seguinte: se você observa algumas métricas na Bolsa de Valores, por exemplo, a relação preço-lucro. O que é preço-lucro? Quanto custa a ação e quanto paga de lucro por ação, Quanto menor esse número, quer dizer que mais barato é, ou seja, em pouco tempo já se paga a ação com aquele lucro. É uma métrica bastante usada. Tem empresas que estão sendo negociadas a valores extremamente baixos. Tem 25% das empresas, elas estão sendo negociadas ou ao valor patrimonial ou abaixo do valor patrimonial. Ou seja, quanto ela vale na bolsa, não paga nem os ativos que ela tem, Então, estamos falando de empresas relativamente grandes. Então, esse é um ponto importante, E quando a gente observa isso, começa a ser a hora de olhar pichincha. A gente não fala para comprar barato e vender caro? Pois bem, talvez seja na hora de começar a efetivamente garimpar e ver o que tem de barato aí no meio da Bolsa de Valores. Tiago, você não acha que, diante desse argumento aí do André, falando sobre as pechinchas, sobre ações que estão baratas, o investidor não deveria diversificar os seus investimentos e não olhar só para a renda fixa, também aplicar esse 13º, esse dinheiro extra que está caindo no fim do ano em ações?
Para aquele investidor que já está acostumado a investir, que conhece o mercado, que entende dos potenciais riscos, que sabe da volatilidade, faz sentido ter uma diversificação. No entanto, olhando por o perfil de quem está para receber o 13º e começar o investimento, a percepção que eu tenho é que faz sentido buscar esses investimentos mais conservadores para te trazer segurança. Porque o fato é que não é todo investidor que está apto a olhar para a volatilidade da sua carteira e considerar normal, por exemplo, uma ação que há pouco tempo era queridinha da Bolsa, esse ano perdeu 70% de valor. André, queria também jogar o argumento do Thiago para você. Para a pessoa que está começando a investir, está pegando o 13º, primeira vez que vai começar ali a fazer seus investimentos, não é muito arriscado já entrar em Bolsa nesse contexto? Olha, de fato, é sempre uma emoção, né? Mas a gente falando de volatilidade, acho engraçado a gente falar isso porque a gente vive na era do Bitcoin, né? Então volatilidade já é uma coisa que as pessoas deveriam pelo menos estar acostumadas. Então esse é o primeiro ponto. Outro ponto que eu acho importante é o seguinte, a estratégia de investimento, o Thiago está absolutamente correto, eu vou concordar com ele, faz sentido comprar títulos que pagam 15%, 14%, 14% em 5 anos dá 98% de lucro, pelo amor de Deus, estamos falando de uma taxa absolutamente interessante. O meu ponto, e só para jogar aqui na provocação mesmo, para ter esse debate, né, é que se você pegar um horizonte de 5 anos, várias empresas vão ter que subir de 100% também. Então, assim, se o horizonte é grande para ganhar esse 100%, que é 14% ao ano, que eu acho que faz sentido e por aí vai, eu acho que também tem que se pensar outras possibilidades. E tem muita coisa na Bolsa que vale a pena dar uma olhada. Tiago, sobre renda fixa, esses títulos que pagam 12%, também tem um risco de um investidor entrar nesse título e precisar resgatar o valor antes do vencimento. Muita gente acha que renda fixa é só conservadora, não tem nenhum tipo de risco atrelado. Para quem tem que resgatar o dinheiro no curto prazo, não pode ser perigoso entrar nesses títulos? E aí eu estou me referindo aos títulos pré-fixados? Sim, se o investidor pretende resgatar esse dinheiro no curto prazo, duas coisas nós temos de risco. Primeiro, são esses títulos pré-fixados, porque o que pode acontecer é a sua volatilidade. Mas, para além disso, a gente vai dizer que se ele pretende resgatar no curto prazo, não tem como a gente recomendar renda variável em razão da sua própria volatilidade. Então, se o horizonte de tempo do investidor é um tempo curto, o único e melhor caminho e mais seguro é uma renda fixa pós-fixada 100% indexado a alguma taxa de juros. André, agora eu queria falar da renda variável, já que você está defendendo aí esses investimentos, dizendo que tem algumas pechinchas. Onde estão essas pechinchas? Quais são os melhores setores nesse momento? Bem, vamos lá, só um comentário antes, né? Esse negócio de renda fixa, ela é fixa ao vencimento. Daqui até o dia, né, pode oscilar muito. E mesmo a pós-fixado, só para trazer, não faz pouco tempo atrás, você teve marcação a mercado negativa do CDI, ou seja, era uma coisa que era para justamente estar, os títulos pós-fixado, que era para seguir uma linha reta, teve marcação negativa. Enfim, isso daí não é normal acontecer, eu entendo que é bem exótico isso. Agora, falando de bolsa mesmo, tem empresas ligadas ao setor, ao governo, por exemplo, que estão negociadas a valores muito baixos. Eu, como economista, não posso falar exatamente de uma empresa ou outra, mas eu sugeriria que olhasse setor de banco, que está bastante descontado, setor de commodities também, no Brasil está bastante descontado, construção civil, tem coisa ali que está de graça também. De novo, pensando no horizonte de 2, 3 anos, vai sofrer volatilidade, é claro, mas também, né, observando as métricas, né, volta a esse ponto, né? Tá muito claro que está barato isso daí, né? A Bolsa mesmo está com PL, o preço sobre lucro, volta nesse ponto aí, que é muito importante, de 10,7 a última vez que eu olhei isso, né? Isso é um patamar que está igual ao período do impeachment da Dilma. Está numa crise desse tamanho? Não sei se é o caso, entende? Eu acho que tem muito ruído que tornou excessivamente barato esses papéis e a Bolsa como um todo. Tiago, queria que você especificasse dos investimentos aí de renda fixa que você está falando, quais são as suas indicações para quem está começando a entender e se você indica não só títulos públicos como títulos de crédito privado. Antes de começar, eu quero também concordar com o André em relação ao preço das ações, tem muita ação barata, mas aí eu volto para a tese de que se você está começando a investir, o melhor caminho é você escolher títulos de renda fixa conservadores. Para horizonte de curto prazo, títulos pós-fixados, títulos públicos federais, que são dívida do próprio governo, ou títulos privados, que são dívida de empresas. Um ponto importante, principalmente para quem está começando a investir, é olhar para esses produtos, além da sua rentabilidade, também como um fator educacional.
Porque quando você se dispõe a sair do conforto do seu banco para ir até uma corretora, obviamente tudo remotamente, escolher o título que você está comprando, olhando rentabilidade, olhando vencimento, isso traz para o investidor também um senso de participação no investimento e tem um fator importante no processo de educação financeira do investidor. Certo. Só para contextualizar, então, no Tesouro Direto seriam Tesouro Selic, CDBs, LCIs, LCA, seriam as pós-fixadas, né? Esses mais conservadores. Sim. Tá, então só seguindo aqui, então, André, você falou de alguns setores, você falou que a bolsa está barata. Como que o investidor escolhe um papel específico? Ele compra, por exemplo, um ETF que aí ele investe num índice agora? Qual que é o melhor caminho? Acho que isso aí tem a ver com a trajetória também desse investidor, né? Como o Thiago falou, tem justamente a questão de um aumento do conhecimento de finanças. E aí você tem vários caminhos, né? Você tem muitas corretoras que auxiliam você a justamente ver essas métricas, né? Você geralmente tem alguns produtos, geralmente o pessoal dá o nome de Equity Map, né? Que nada mais é do que a lista das ações listadas na Bolsa, das empresas listadas na Bolsa e uma série de métricas, né? Eu acho que aí vale a pena começar a olhar. E outra coisa, né? Eu acho que a gente tem também na Bolsa a possibilidade de ganhos de dividendo. E tem outros tipos de produto, por exemplo, que sofreu muito agora, que são os fundos imobiliários, que são negociados em bolsa, é quase como se fosse uma ação no final do dia, né? Mas paga também um dividend yield interessante. Vale a pena olhar, esse que é o meu ponto. Não quer dizer que é simples nem fácil, mas que tem coisa ali que parece fora do lugar e barato, sem dúvida nenhuma. Dividend yield, então, paga um rendimento interessante, Isso, certo? exatamente. Então tá certo. Eu agradeço demais a vocês dois, ao Thiago e ao André. Infelizmente, o nosso tempo acabou. E agradeço principalmente a você que nos acompanhou até aqui. E depois do nosso debate, quero saber qual vai ser a sua escolha. Onde você vai investir o seu 13º? Este é o Grande Debate Investimentos da CNN Brasil. E a gente volta na próxima semana. Até lá!